A escuta virou infraestrutura. Boa notícia para quem acredita no progresso. Agora você pode sofrer 24 horas por dia com atendimento automatizado. Sem fila, sem café frio na recepção, sem olhar atravessado, sem aquele silêncio constrangedor que aparece quando duas pessoas percebem que não sabem mais conversar. Uma pesquisa recente mostrou que muitos jovens europeus consideram mais fácil falar sobre sofrimento emocional com um chatbot do que com um psicólogo. Mais fácil também do que falar com parte dos profissionais de saúde. Os jornais chamaram isso de revolução tecnológica. Os entusiastas chamaram de democratização da escuta. Os pessimistas chamaram de colapso das relações humanas. Eu gosto dessas manchetes. Elas economizam trabalho, transformam um incêndio estrutural numa disputa de opiniões. A máquina não apareceu do nada. Encontrou terreno fértil, encontrou gente cansada, encontrou gente ocupada, encontrou gente permanentemente conectada, encontrou gente permanentemente sozinha. E foi recebida como inovação. A ironia é elegante. Passamos décadas criando sistemas capazes de responder qualquer pergunta. Agora ninguém sabe exatamente o que fazer com as respostas, porque a pergunta nunca foi técnica. Era corporal, era social, era material. Era aquela sensação incômoda de existir no fim do expediente, coisa que algoritmo nenhum inventou. O mais curioso não é que alguém converse com uma máquina. Curioso seria acreditar que isso aconteceu por acaso. O sujeito acorda, trabalha, produz, atualiza, responde, publica, corrige, consome, monitora, compara. E quando finalmente sobra algum silêncio, encontra uma tela esperando por ele. Sempre disponível, sempre acordada, sempre pronta para responder, nunca cansada, pelo menos na aparência. O chatbot não julga, não interrompe, não muda de assunto, não olha para o relógio, não parece impaciente. É uma forma extremamente eficiente de companhia, e justamente por isso tão perturbadora, porque eficiência nunca foi sinônimo de vínculo. Uma escada rolante é eficiente, uma planilha é eficiente, um sistema de vigilância também pode ser eficiente, mas nenhuma dessas coisas sabe o que fazer com a experiência humana do limite. A tecnologia oferece presença operacional. O corpo continua procurando outra coisa, talvez reconhecimento, talvez pertencimento. Talvez apenas alguém disposto a permanecer alguns minutos diante da própria inutilidade compartilhada. Mercadoria rara. Os mesmos sistemas que prometem conexão vivem da captura da atenção. Os mesmos ambientes que ampliam comunicação frequentemente reduzem permanência. Tudo acelera, tudo responde, tudo funciona. Esse é exatamente o problema. Funciona. Funciona bem demais. Há uma espécie de religião silenciosa circulando pelas plataformas. A crença de que todo desconforto precisa ser imediatamente processado. Toda dúvida respondida, toda espera eliminada. Todo vazio preenchido. Mas o vazio não desaparece porque recebeu uma interface bonita. Ele apenas ganha atualizações automáticas. Enquanto isso, aumentam discussões sobre ansiedade, isolamento, exaustão cognitiva e fragilidade dos vínculos sociais. A máquina não produz sozinha esse cenário. Ela participa dele, como espelho, como sintoma, como infraestrutura. Quando alguém prefere conversar com um chatbot, talvez não esteja escolhendo uma máquina. Talvez esteja escolhendo disponibilidade. Talvez esteja escolhendo a ausência de julgamento. Talvez esteja escolhendo a única coisa que permaneceu aberta às 3 da manhã. E aqui aparece a parte menos tecnológica da história. O corpo. Sempre ele. Dormindo pouco. Pensando demais. Funcionando além da própria capacidade. Tentando acompanhar a velocidade de sistemas que não precisam descansar. A máquina responde. O corpo metaboliza. A máquina calcula. O corpo envelhece. A máquina permanece disponível. O corpo não. Nunca permaneceu. Nunca permanecerá. Por isso existe algo quase poético nessa obsessão contemporânea pela inteligência artificial. Passamos séculos tentando criar algo que não tivesse limites. Logo nós, a espécie construída inteiramente por eles. No final, talvez a pergunta não seja por que os jovens conversam com máquinas. Talvez a pergunta seja mais desagradável. O que aconteceu com os espaços humanos de escuta para que essa alternativa parecesse tão razoável? Não responda. O mercado inteiro depende de ninguém responder. Se quiser continuar cutucando esse problema, as referências estão na descrição. Se quiser ler o resto, tá tudo lá embaixo. Se não quiser, não se preocupe. O algoritmo já separou outra distração para ocupar o lugar da pergunta.